A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui é o pastor João Maria. Venho aqui nessa manhã trazer uma palavra para o teu coração que pode mudar a história da tua vida. A Bíblia vai nos relatar, meus amados irmãos, no capítulo de número 14 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, mais precisamente por volta do versículo 22 em diante. A Bíblia vai relatar que Jesus sobe ao monte para orar. Ele passa a noite orando no monte, só, falando com o Pai. E nesse inteirinho ele ordena para que os seus discípulos entrem no barco e passem para o outro lado do mar. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando o barco já estava no meio do mar, o vento começou a soprar contrário e as ondas começou a bater contra o barco. E a Bíblia vai dizer que agora já é a quarta vigília da noite e o barco está sendo sacudido pelas ondas. Já é por volta de 3 às 6 horas da manhã e os discípulos estão apavorados porque o vento está contrário e as ondas estão batendo com força no barco para tentar naufragar o barco, para tentar naufragar e matar aqueles que estão dentro do barco. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que nesse inteirinho Jesus termina de orar, agora já por volta de 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite, e Jesus começa a andar por sobre as águas. E quando os discípulos, meus irmãos, vê aquela cena, já estando assustado, apavorado com a força do vento que levantava as ondas, que batia no barco, os discípulos já estavam, meus amados irmãos, apavorados, achando que iam morrer. E Jesus agora vem andando por cima das águas. E quando os discípulos vê aquela cena, eles foram tomados ainda mais de pavor e de medo e gritaram. A Bíblia vai dizer que eles gritaram com medo, é um fantasma. Mas a Bíblia também vai dizer, meus amados irmãos, que quando Jesus viu que os seus discípulos ficaram mais apavorados com a sua presença, porque acharam que era um fantasma do que com a força do vento, Jesus logo tentou acalmar os seus discípulos e disse: não tenham medo, se acalme, sou eu mesmo. Meus amados irmãos, os discípulos que estavam no barco, que estavam com medo, eles eram crentes, meus amados irmãos. Eles andavam com Jesus todos os dias. Eles estavam lado a lado com o mestre, todos os dias eles aprendiam aos pés do mestre. Meus amados irmãos, Pedro era crente, Tiago era crente, João era crente, Tomé, meus amados irmãos, era aquele que era mais duvidoso. Mas, meus amados irmãos, os discípulos que andavam com Jesus eram crente, salvo aqueles que duvidavam, salvo aqueles que eram traidor como Judas, mas a grande maioria era crente, cria no mestre, cria nos milagres que o mestre operava, estava todo dia com o mestre, aprendendo com o mestre. Mas nesse dado momento, mesmo tendo a presença do mestre, andando por cima das águas, eles gritaram, apavorado e com medo. Meus amados irmãos, o medo, todo medo, ele gera uma dúvida. E toda dúvida, meus amados irmãos, gera uma insegurança. Não é porque eu e você somos crentes que em algum momento da nossa caminhada a gente não vai ter medo de alguma coisa, a gente não vai duvidar de alguma coisa, a gente não vai ficar inseguro com alguma coisa, mesmo que nessa coisa Jesus esteja presente. Porque os discípulos aqui, meus amados irmãos, eles ficaram inseguros, eles ficaram apavorados, eles tiveram dúvida: será que realmente é o mestre? Porque Jesus falou: não temas, não fique com medo, não se apavore, sou eu. E ali Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, naquela hora que ouviu a voz do mestre,
a dúvida caiu por terra, a insegurança caiu por terra. E Pedro agora passou a ter segurança. Se é o meu mestre e ele está mandando eu andar por sobre as águas, eu vou andar, porque eu creio na palavra do mestre. Eu já tenho experiência com a palavra do mestre. A Bíblia vai dizer que Pedro agora, cheio de segurança, sai do barco e começa a andar por cima das águas para ir ter com Jesus. Porém, Pedro agora tira a visão do mestre e coloca na força do vento, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. E Pedro agora olha para a força do vento e tem medo. E quando Pedro voltou a ter medo, Pedro voltou a ficar inseguro. Pedro voltou a duvidar. E toda insegurança, toda dúvida vai fazer você afundar. E Pedro agora começou a afundar. Mas a Bíblia diz que mais uma vez Pedro grita, Pedro clama e diz: Senhor, socorre, que eu estou perecendo. E logo Jesus estendeu a mão e colocou Pedro de volta no barco em segurança, e o vento e o mar se acalmou. Aqui se cumpre Isaías 59. Eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Meu amado irmão, Pedro, ele era crente, porém ele observou a força do vento e teve medo. O vento ali para Pedro era um problema gigantesco, a tal ponto que ele achou que poderia perecer com a força daquele vento, mesmo tendo a presença de Jesus ao seu lado. Meu amado irmão, não é porque nós somos crentes que em algum momento da nossa vida, mesmo tendo a presença do Mestre ao nosso lado, a gente vai ter medo em algum momento, a gente vai ficar inseguro em algum momento, mesmo sabendo, é o Mestre está no meio dessa tempestade, é o Mestre que está andando por cima dessas águas, é Jesus que está no meio dessa tempestade comigo. Lembra do que ele disse? Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. As águas não vão te afundar, as águas não vão te matar. Mas Jesus disse: vocês vão passar no meio das águas, vocês vão passar no meio do problema, vocês vão passar no vale de sombra e de morte, vocês vão passar na fornalha de fogo ardente, mas eu estarei contigo. Meus amados irmãos, mesmo sabendo que Jesus está conosco, mesmo sabendo que o Mestre não nos abandona, mesmo sendo crente, mesmo crendo no poder de Deus, isso não significa que em algum momento, nessa trajetória, nesse caminho, nessa caminhada, a gente não vai ter medo de alguma coisa, a gente não vai ficar inseguro, meus amados irmãos, com alguma coisa, a gente não vai duvidar de alguma coisa. Meus amados irmãos, sabe por que a gente tem medo? Porque nós somos seres humanos. Sabe por que a gente duvida? Porque nós somos seres humanos. Sabe por que muitas vezes a gente fica inseguro? Porque nós somos seres humanos. Mas eu quero dizer para você, o Mestre está contigo. O Mestre está nesse negócio. Coloque esse medo por terra. Coloque essa insegurança por terra. Coloque essa dúvida por terra. Nessa tempestade, o Mestre está com você. Nesse vale de sombra e de morte que você está achando que a sua vida vai acabar, o Mestre está com você. Eu quero dizer para você, você tem medo porque você é um ser humano. Você duvida porque você é um ser humano. Você, meus amados irmãos, fica inseguro em alguns momentos porque você é um ser humano. Os discípulos tinham Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, mas eles tiveram medo, eles ficaram inseguros, em algum momento eles duvidaram, acharam que não era o Mestre, mas era o Mestre. E como era o Mestre acalmou o vento e o mar e deu segurança e livramento de morte aos seus discípulos, mas eles duvidaram. Mas depois do milagre, eles disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E que homem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, glória a Deus, meu filho e minha filha, você é crente. Não ache que porque você está com esse medo, com essa insegurança ou com essa dúvida, você deixou de ser crente. Não, você é crente. Você só está duvidando, você só está inseguro, você só está, louvado seja Deus, com medo, porque você é um ser humano. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus está andando por cima dessa tempestade. Jesus está caminhando por cima desse problema que você está achando que vai acabar com a tua vida, que vai acabar com a tua família. Eu não sei qual é a tempestade. Eu não sei qual é a força do vento. Eu não sei qual é o problema que está te causando tanto medo, tanto pavor, que você está achando que vai perecer, que esse problema vai acabar com o teu casamento, que esse problema vai destruir com a tua família, que esse problema vai destruir com a tua empresa, que essa tempestade vai naufragar o barco da tua empresa, vai naufragar o barco do teu casamento, vai naufragar o barco da tua família. Eu não sei qual é o nível dessa tempestade, mas eu tenho uma boa notícia para o teu coração. Você está tendo medo, você está inseguro, você está duvidando, porque você é um ser humano. Mas a boa notícia é essa: Jesus está chegando. Ele está andando por cima desse problema. E quando Jesus anda por cima do problema, ele está dando uma mensagem poderosa. O problema é grande. Estás com medo, estás apavorado, estás inseguro, estás duvidando, estás achando que o problema vai destruir com a tua família, com a tua casa e com os teus e com a tua vida. Mas a boa notícia é essa: o problema é grande para você, mas para mim está abaixo dos meus pés. Eu vou repetir: o problema é grande para você, diz o Senhor, mas para mim está abaixo dos meus pés, e eu estou andando por cima dos teus problemas. E se eu estou andando por cima dos teus problemas, já pode acreditar, meu filho e minha filha, eu só ando por cima de problema para resolver problema. Não se preocupa, esse problema não vai te matar. Não se preocupa, esse problema não vai te destruir. É lícito que você tenha medo, é lícito que você fique inseguro em algum momento, é lícito que você duvide que eu vou resolver esse problema, mas a palavra de hoje é: eu estou andando por cima do problema para resolver o problema. Não tenha medo, não te apavore, não te assuste, não duvide, sou eu mesmo, e eu estou andando por cima do teu problema para resolver o teu problema. A mensagem que eu quero deixar para o teu coração nessa manhã de hoje é esta, meu filho e minha filha. Os discípulos eram crentes, andavam com Jesus, mas tiveram medo. Você é crente, anda com Jesus, mas em algum momento você pode ter medo, você pode se sentir inseguro, você pode duvidar. Mas Jesus manda dizer: eu estou andando por cima do teu problema para resolver o teu problema. Fica com essa palavra no teu coração. Esse problema não vai te matar, esse problema não vai te destruir, essa tempestade não vai naufragar o barco da tua casa, não vai naufragar o barco do teu casamento, o barco dos teus filhos, o barco da tua família, porque Jesus ainda dá livramento àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, em nome de Jesus. Amém.